Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 17. Estaremos lendo apenas do 17 ao 20, onde nos diz o texto sagrado: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Nos últimos meses, muitas congregações, vocês sabem, têm se formado, unidos a esse ministério, e também aqui, na nossa congregação, nós temos recebido novos irmãos, que assim como aqueles que têm se reunido e formado congregações em outros estados, em outras cidades, têm se unido a essa congregação pelo mesmo motivo, porque dizem que estão se identificando com nossas pregações, com nossos ensinamentos, mas a questão é, o quanto será que conhecem daquilo que nós ensinamos? Será que estes irmãos, de uma certa forma, não estão esperando que a nossa igreja tenha alguma prática que talvez eles estejam vendo em outras igrejas e até mesmo igrejas das quais fizeram parte, e estão com uma certa expectativa que isso aconteça também aqui na nossa igreja? Então, pensando nisso e até orando a respeito disso, porque isso é algo que realmente me preocupa, esta mensagem de hoje, amados, ela tem por objetivo esclarecer a esses novos irmãos que estão congregando conosco, sejam aqui ou nas congregações que se formaram unidas a esse ministério, por que é que nós não adotamos certas práticas que são tão comuns, eu diria que na maioria das igrejas evangélicas. Mas antes de prosseguir aqui com essa mensagem, eu queria só esclarecer que o propósito dessa palavra não é o de denegrir qualquer denominação. No passado, infelizmente, já fizemos isso, não citando nomes, mas dando exemplos tão evidentes que nem precisava citar nomes, né? Mas o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração para não fazermos isso, porque isso é improdutivo. As pessoas que estão nessas congregações, elas ouvindo mensagens assim, elas ao invés de continuarem ouvindo a pregação, elas decidem nunca mais nos ouvir. Então causa um efeito contrário. E não é de hoje que o Espírito Santo já tinha falado a respeito disso comigo, né? Não adianta nós gritarmos contra a escuridão. O que adianta é acendermos a luz. E esta luz é a palavra de Deus. Então, se pregarmos a doutrina bíblica, a doutrina correta, aqueles que estão praticando alguma coisa errada irão cair em si, perceberão que estão no erro e vão procurar se acertar, se forem realmente sinceros, se quiserem Deus. Por isso que na primeira epístola de João está escrito: quem é de Deus nos ouve. Em que sentido? No sentido de que as pessoas que realmente querem Deus, estas pessoas, elas de fato querem a verdade e não o erro. Então eu só quero esclarecer aqui que o propósito dessa mensagem não é o de denegrir qualquer denominação, mas apenas explicar por que nós não estamos imitando algumas práticas
que tem ocorrido em certas igrejas. O texto que nós lemos aqui, Romanos capítulo 16, praticamente todo o capítulo 16 é um capítulo de saudações. Então vejamos, por exemplo, versículo 3: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Versículo 5: saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnias, e assim por diante. Versículo 8, saudai. Versículo 9, saudai. Versículo 10, saudai. Versículo 11, saudai. E também o 12, e também o 13, e também o 14, e também o 15, e também o 16. Mas quando ele chega no 16, ele dá uma pausa nas saudações, e depois de dizer: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, as igrejas de Cristo vos saúdam, ele começa o 17 dizendo: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Vejam que interessante, Paulo já tinha terminado a sua carta. A carta já estava concluída. Prova disso é que depois do versículo 20, ele continua as saudações. Aí ele vai dizer quem está com ele e está saudando. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio. Ou seja, no finalzinho da carta, Paulo deixa um alerta para a igreja. E neste alerta, depois desta série de saudações, ele nos dá uma advertência falando a respeito daqueles que promovem dissensões e escândalos. Em algumas versões, a palavra aqui traduzida na Corrigida Fiel, na Almeida Corrigida Fiel, como dissensões, está traduzida como divisões. Está correto também, é a mesma coisa, são palavras sinônimas. O termo grego é dicostasia. E depois ele fala de escândalos. E o termo grego é bem parecido com essa palavra em português, escandalon. Mas em algumas versões é traduzido como tropeço. E até mesmo existe uma versão que traduz como armadilha. Porque de fato o sentido grego da palavra escândalo é alguém que coloca uma pedra de tropeço ou uma armadilha para as demais pessoas, e no caso aqui do contexto da congregação. Então Paulo está advertindo: olha, prestem atenção naqueles que promovem divisões e que promovem tropeços, que estão se desviando da doutrina que vocês aprenderam, ou seja, que nós apóstolos ensinamos a vocês. Sendo que Paulo ainda não tinha ido pessoalmente em Roma, mas ele sabia que a doutrina aprendida pelos romanos era a doutrina apostólica correta. Lembrando que os apóstolos ensinavam o que Cristo ensinou à luz da nova aliança, que nos ensina que somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. Então os apóstolos traziam o ensinamento de Cristo dentro desta verdade, de que somos salvos pela graça de Deus por meio unicamente da fé em Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Então, amados, esta palavra aqui, tropeço, que é escândalo, e que foi traduzida na Corrigida Fiel como escândalo, é a mesma palavra, escândalon, em grego, que aparece, por exemplo, quando Jesus, ele repreende Satanás, que estava induzindo Pedro a sugerir que Jesus não fosse crucificado. Então, Jesus diz a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, e aí a palavra é escândalo,
Então poderia ser traduzido: tu és para mim um escândalo, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Mateus capítulo 16, versículo 23. Lembrem-se que Jesus disse isso olhando para todos os discípulos. Não foi especificamente para Pedro. Ou seja, qualquer pessoa que cogitar algo que não seja de acordo com a palavra de Deus, é como se estivesse servindo a Satanás, ainda que tenha um título de apóstolo. Então isso é muito sério mesmo. E então Paulo faz uma advertência aqui: notem os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo. E vejam que ele diz: nosso Senhor. Jesus não é apenas o Salvador, amados. Jesus é o Senhor. Por isso ele mesmo disse: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos digo? Quando é que Jesus realmente é o nosso Senhor? Quando obedecemos os seus ensinamentos. E Paulo prossegue dizendo que com palavras suaves e lisonjas, ou seja, elogios, enganam os corações dos simples, daqueles que são, eu acho que a palavra ingênuo é uma palavra um pouco forte, ela quase que se tornou pejorativa, mas é exatamente isso mesmo. A pessoa é inocente, né? Tanto é que essa palavra traduzida como simples no grego tem o sentido de pessoas inocentes, pessoas sem malícia. E aí recebem elogios e começam a receber uma outra doutrina. E essa outra doutrina, ela vem carregada de uma massagem no ego para atrair aqueles que estão sem maldade, não estão percebendo como estão sendo enganados. Mas aí Paulo declara no versículo 19, a respeito dos irmãos convertidos que moravam em Roma: quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Ou seja, Paulo está dizendo: olha, eu não estou aqui sugerindo que hajam pessoas assim entre vocês. A obediência de vocês é conhecida de todos. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que ele os está alertando para algo que poderia acontecer. E aí ele prossegue: comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples, ou seja, que vocês não sejam maldosos, né? Mas que vocês sejam sábios no bem. E o versículo 20: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Então vejam como aqueles que promovem escândalo estão servindo a Satanás. Aqueles que promovem divisão, aqueles que se tornam pedra de tropeço, que querem desviar os irmãos da doutrina bíblica. Então vejam que não por acaso esse termo escândalon em grego aparece no contexto onde aqui em Romanos e lá em Mateus aparece também Satanás, porque é ele que está por trás disso. São as suas sugestões malignas. E então ele termina lembrando da graça de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez ele diz: nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Ok? Então vejam que palavra importante, irmãos. E então esse texto que nós lemos aqui, e que nos lembra a repreensão que o Senhor Jesus fez quando Pedro tentou livrá-lo da cruz, dizendo que isso de modo algum te aconteça, nos adverte, amados, que um crente pode se tornar uma pedra de tropeço quando interesses humanos estão à frente da vontade de Deus. E quando interesses humanos estão à frente da vontade de Deus, é isto que causa divisão na igreja. Porque, queridos irmãos, se todos nós
enxergarmos a Bíblia Sagrada como palavra de Deus e nossa única regra de conduta e fé, não teremos divisão entre nós. Porque não será nem a minha e nem a tua vontade, mas a vontade de Cristo. Ele é o Senhor. E portanto, Paulo diz: notem os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Portanto, é muito importante que nós estejamos nos certificando se a doutrina que nós estamos aprendendo é bíblica. Se realmente foi aquilo que os apóstolos ensinaram. Não se esqueçam que o livro de Atos dos Apóstolos não é um livro de curiosidade histórica. Ele não foi preservado por 2000 anos por acaso, amados. O livro de Atos dos Apóstolos é escritura sagrada. E é para nós um modelo de igreja que devemos ser. 90% do que está em Atos são acertos da igreja. E os 10% em que eles erraram em alguma coisa e que a palavra não omite, é para que venhamos não cometer os mesmos erros. Nós aprendemos com os acertos e com os erros também que são consertados no mesmo livro de Atos. Então, queridos, precisamos nos lembrar que os primeiros cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. A primeira coisa que o versículo 42 diz, e prossegue dizendo: e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Perseveravam nisso, mas em primeiro lugar na doutrina dos apóstolos, ou seja, naquilo que os apóstolos ensinavam. E a questão é, nós temos perseverado nessa doutrina, amados, dos apóstolos? Esta doutrina está preservada até os dias de hoje? No papel, sim. Está na Bíblia. Tanto no livro de Atos, quanto nas epístolas. Eu quero lembrar aqui mais uma vez, não estou desprezando nem o Antigo Testamento e muito menos os 4 evangelhos. Mas é que os apóstolos, por meio dos seus ensinamentos, que nos foram preservados, tanto no relato do livro de Atos, quanto pelas cartas que eles escreveram às igrejas, que são as epístolas, os ensinamentos deles são que aplicam no contexto da nova aliança o que Jesus nos ensinou. Então nós não podemos ler o Antigo Testamento sem que consideremos o Novo Testamento, sem que consideremos que estamos numa nova aliança e de que tudo quanto está no Antigo Testamento e até mesmo nos Evangelhos foi ensinado pelos apóstolos para esse contexto que nós estamos vivendo. Mas será que nós temos perseverado nessa doutrina ou cogitamos as coisas dos homens? Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira epístola, ele os elogiou, porque eles ouviam a pregação de Paulo como de fato era aquela pregação, a palavra de Deus. E Paulo elogia isso. Isso está em 1 Tessalonicenses 2,13. Porém, o livro de Atos menciona que depois que Paulo passou por Tessalônica, ele chega em Bereia. E o livro de Atos menciona que os bereanos foram mais nobres do que os de Tessalônica, do que os tessalonicenses. Por quê? Eles também receberam o que Paulo pregava como palavra de Deus. Porém, primeiro eles conferiram nas Escrituras se o que Paulo estava ensinando, pregando, de fato era assim.
E eu penso, amados, que o que falta hoje é justamente isso na igreja. Vocês sabem que brasileiro não gosta muito de ler, não é? E como não gosta muito de ler, evidentemente também não gosta muito de ler a Bíblia. Talvez alguns até prefiram não ler, já com a ideia de que não vão entender nada. E decidem acreditar em tudo que o pregador está dizendo, sem conferir na Escritura se o que ele está dizendo é de fato assim ou não. Mas nós precisamos conferir tudo na palavra, irmãos. Não somente tudo que os outros ensinam, mas tudo que os de casa ensinam também, e tudo que eu mesmo ensino para vocês. Porque se algum dia, que Deus nos livre disso, mas se algum dia eu me confundir em algum ensinamento, eu espero que vocês me advirtam disso. Eu espero que vocês venham me mostrar, pastor, o senhor não está considerando isso aqui. Cuidado, pastor. E eu vou agradecer você, porque você está me ajudando a não me desviar da palavra. Portanto, se nós quisermos ser uma igreja obediente, como a dos Tessalonicenses, que recebiam o que Paulo pregava como palavra de Deus, mas sendo ainda mais nobres do que eles, como os bereanos, temos que conferir na Escritura se o que está sendo pregado de fato é assim. E este ministério onde você está congregando, que tem por nome Igreja Bíblica Cristã, tem como um parâmetro nós sermos estritamente pautados pela doutrina dos apóstolos, pela palavra de Deus, toda a palavra de Deus, mas como aplicá-la segundo os apóstolos nos ensinaram. Por isso a nossa igreja não é só igreja bíblica, é igreja bíblica cristã. Então, se nós quisermos ser uma igreja obediente, uma igreja bíblica, uma igreja cristã, que guarda a doutrina dos apóstolos, precisamos zelar por dois princípios, amados. Primeiro, crer em toda a Escritura como a palavra de Deus. Porque toda a Escritura, ela está no Novo Testamento sendo mencionada como palavra de Deus. Então cremos na Escritura. Eu creio nesta Escritura. Então não me interessa o que dizem outros livros, eu creio nesses aqui. E eu creio que estes daqui são suficientes para a minha salvação. Amém? Não estou proibindo ninguém de ler livros apócrifos, mas eu os advirto que antes de você ler livros apócrifos, conheça a Escritura Sagrada. Conheça a Escritura que não só os apóstolos e primeiros cristãos, mas o próprio Senhor Jesus atestou como sagrada. E cuidado, para você não ser enganado com aqueles que dizem que certos livros também eram sagrados para Jesus e para os apóstolos, quando isto, na verdade, não foi desta forma. Então, em primeiro lugar, crer na Bíblia como palavra de Deus, e segundo, crer na doutrina cristã como nossa regra de conduta e fé. Portanto, irmãos, tendo por base estes dois princípios, de que a Bíblia é a Escritura Sagrada, a nossa regra de conduta e fé, e de que esta regra de conduta e fé se baseia na doutrina dos apóstolos, por isso que eu digo que nós temos que ser bíblicos e cristãos. Porque, por exemplo, o olho por olho, dente por dente está na Bíblia. Mas essa é uma prática cristã? Não. O próprio Senhor Jesus disse para não fazermos assim. Então, nem tudo que é bíblico é cristão. Por isso que nós somos bíblicos, mas também cristãos.
porque entendemos que estamos numa nova aliança e temos um novo mandamento, dado pelo Senhor Jesus, que é: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então temos um parâmetro, Jesus Cristo. Temos a quem imitar, a pessoa de Cristo, que não somente amava o próximo, mas também se santificava. E é por isso que a palavra diz: tende paz com todos e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E é por isso que a mesma palavra de Deus diz: a religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Isso é amar o próximo, amém? E guardar-se incontaminado deste mundo, isto é santificação. E quem foi que andou assim de forma perfeita? O nosso Senhor Jesus. Então a prática cristã, ela se resume nisso, em amarmos a Deus, demonstrando este amor por meio do amor ao próximo, que me leva a me santificar, para que eu seja um instrumento usado pelo Espírito Santo. E além de ajudar as pessoas materialmente, que também é importante, eu possa lhes dar o principal, que é o Evangelho, que é a pregação que vai tirá-los das trevas e trazê-los para a luz. Mas se eu não me santificar, como eu posso ser usado por Deus? Como pode o Espírito Santo me usar para realmente converter alguém? Portanto, irmãos, toda novidade que surge nas igrejas, e até mesmo na nossa igreja, precisa ser confrontado com a doutrina apostólica. E nós temos que fazer isso, irmãos, com novidades que já não são mais novidades, coisas que igrejas evangélicas vêm fazendo há décadas, ou quem sabe até há séculos, mas que precisam ser confrontadas com a palavra de Deus, especialmente com o ensinamento dos apóstolos. E eu diria que existem dois tipos de práticas que nós não devemos adotar. Em primeiro lugar, as antibíblicas. Obviamente, são antibíblicas, frontalmente contrárias à palavra de Deus. E em segundo lugar, as extrabíblicas, que apesar de aparentemente não serem práticas contrárias à palavra de Deus, não edificam em nada, em nada. E amados, dentro do contexto de igreja, do que nós fazemos como igreja reunidos, a palavra nos ensina parâmetros. Por exemplo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. 1 Coríntios 10, 23. Ainda na mesma carta, no capítulo 14, falando sobre a igreja, Paulo declara: tudo seja feito para edificação. Tudo. Tudo. Então pregação edifica? Amém. Quando é da palavra, edifica. Se for outra coisa, não vai edificar. Se for a palavra, edifica. Oração edifica. Se for oração norteada pela palavra, edifica. Louvor edifica. Se forem canções bíblicas, edifica. Né? Então, o que nós temos que fazer juntos como igreja? Coisas que edificam. Até a nossa conversa, irmãos, não pode ser conversa jogada fora. O Senhor falou que de cada palavra fútil que dissermos, prestaremos contas com Deus. A Bíblia nos ensina que a nossa palavra, ela precisa ser temperada com sal, ou seja, precisa ter o Espírito Santo. Bem, nós precisamos falar coisas edificantes. Então, tudo o que fazemos no contexto de igreja tem que ser para edificação. E ainda em 1 Coríntios 14, o versículo 40 nos diz: faça-se tudo decentemente e com ordem. Então a igreja precisa realizar reuniões organizadas,
e com decência. Parâmetros bíblicos que não podem ser ignorados. E com que propósito nós temos que nos organizar? Agora eu vou ler um texto aqui para vocês. Efésios capítulo 4. Uma leitura um pouco extensa, mas esclarecedora, hein? Efésios capítulo 4, versículo 11, que nos diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então veja, a igreja se organiza ministerialmente, com pessoas que ensinam, que pregam, que cuidam, que alertam, segundo a palavra, que evangelizam, que ganham almas, querendo, versículo 12, o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, não à divisão, mas à unidade, e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, que somos nós, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Agora preste atenção no versículo 21. Eu até sublinhei na minha Bíblia. Se é que o tendes ouvido. Se é que o tendes ouvido. E o que está acontecendo hoje? Estão desprezando os ensinamentos de Cristo, que são aplicados para a igreja, na igreja, pelos ensinamentos dos apóstolos. A palavra de Deus está sendo desprezada. Se é que o tendes ouvido e neles fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Então, em quem está a verdade? Em Jesus. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Poderíamos continuar lendo aqui. Isto é ser igreja. Trabalharmos unidos pela verdade em amor, obedecendo a cabeça que é Cristo, crescendo na graça e conhecimento do Senhor. Este é o propósito da igreja. Destruir as obras do diabo. E como é que as trevas são dissipadas? Pela luz. E o que é a luz? A palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então isto é ser igreja, esta é a nossa missão.
fazer discípulos de Cristo, amados. Esta é a missão da igreja. Batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor tem ordenado. Portanto, eu encerro essa mensagem apresentando uma lista de práticas que nós, por desejarmos ser bíblicos e cristãos, não adotamos, irmãos, e não adotaremos, em nome de Jesus. E que talvez no passado, algumas nós tenhamos adotado por ignorância, mas na medida que vamos conhecendo a palavra, temos que deixar práticas que recebemos como herança de um sistema que estava contaminado e que precisa de uma reforma, irmãos. Uma reforma mais profunda do que a de 500 anos atrás, no tempo de Lutero. Essa lista, irmãos, que eu apresento a seguir, daqui a pouco, na verdade, e que tem algumas coisas que nós cometemos no passado, mas que deixamos de praticar desde que nós despertamos para a verdadeira missão da igreja, você vai perceber, cada ponto dessa lista que eu vou mostrar para vocês, ela tem uma, duas ou três características, repito, uma, duas ou três características que são as seguintes: ou são práticas que minam a nossa fé em Cristo, ou seja, sem que as pessoas percebam, são práticas que minimizam o poder da palavra de Deus para nos transformar. Vejam que maravilha. Antes de começar essa mensagem, ouvimos o breve testemunho do nosso irmão André, que estava tão habituado de dizer que era alcoólatra, que ele começou o testemunho dizendo: eu sou alcoólatra, e no final ele consertou. Quanto tempo sem beber, André? Glória a Deus, está até contando os dias. 1 mês e 18 dias sem beber, com a palavra de Deus. Resultado da evangelização, resultado de 4 irmãos que pregaram e continuam ensinando o André no caminho que deve andar, e que tem orado por ele, como por exemplo o Bruno, que deu o número dele para o André e disse: André, se você sentir vontade de beber, você liga para mim imediatamente. E um dia eu recebi um WhatsApp do Bruno: pastor, ora agora pelo André, porque ele me acabou de me ligar dizendo que está com vontade de beber. E aí na mesma hora parei tudo para orar, e graças a Deus o nosso irmão está aí, 1 mês e 18 dias sem beber, como resultado da palavra de Deus nele implantada. Não há impossíveis para Deus. E isso o Senhor faz em relação a tudo. A pregação, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus é pregada sem mistura, tem poder. Realiza o propósito para o qual foi enviada. Então, em primeiro lugar, são práticas que minam a fé, porque desprezam a eficácia da palavra de Deus, buscando implantar na igreja técnicas seculares, geralmente baseadas em ciências humanas, como psicologia, sociologia, etc., mas buscando versículos isolados que venham respaldar essas práticas. Então, trazem para a igreja técnicas humanas aprendidas em universidades, sem nenhuma base bíblica, mas tentam descobrir na Bíblia algum versículozinho aqui e outro ali para justificar. E fazendo isso, irmãos, as maiores heresias são ensinadas. Nós não podemos tirar texto de contexto, porque vira pretexto para a heresia. Ou são práticas que minam a fé, em segundo lugar, ou são práticas que exaltam o homem e não a Cristo, porque a relação entre Deus e o homem é invertida, e a vontade humana se torna prioridade, como se Deus tivesse obrigação de nos servir. Então é como se nós fôssemos os senhores e Deus o nosso servo, e seguindo 3, 7,
10 ou 12 passos para alguma coisa, a gente vai convencer Deus de fazer o que nós queremos que Ele faça. Entendem como é? Então, ou são práticas que minam a fé, ou são práticas que exaltam o homem e não a Cristo, ou são práticas pragmáticas. E o que é essa palavra? É importante você saber o que é algo pragmático. O que é o pragmatismo? Pragmatismo é uma ideologia, segundo a qual o que importa são os resultados. O resultado é priorizado. É a aplicação daquele ditado que diz o seguinte: o fim justifica os meios. Quantos já ouviram esse ditado? O fim justifica os meios. Isso entrou na igreja. O pragmatismo entrou na igreja. De modo que as igrejas pragmáticas não se importam se o que elas estão fazendo é realmente bíblico. Elas se importam é com os resultados. E que resultados estão buscando? Quantidade de membros. Ah, isso aí atrai público? Vai encher a igreja? Isso aí gera lucro? Ah, então vamos embora fazer. Vamos fazer, está todo mundo fazendo, a igreja está enchendo, vamos fazer também. Essas são as igrejas pragmáticas. E de onde veio o pragmatismo? Do meio empresarial. As igrejas se tornaram empresas. Os membros são como clientes. Então, a lista que eu tenho para apresentar aqui, irmãos, ou são práticas que minam a fé, ou que exaltam o homem, ou práticas pragmáticas. Ou duas ou as três juntas, mas a maioria delas são pragmáticas. Então vamos lá. Práticas que não adotamos.